Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados, eu convido vocês a abrir suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, e vamos ler dos versos 5 ao 8. Filipenses 2, dos versos 5 ao 8. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar por esta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, primeiramente por estarmos aqui em tua santa presença, agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, e também, Pai, agradecer por essa palavra lida, Pai. Que ela venha fazer morada em nossos corações, que ela venha nos consertar, que ela venha nos trazer, Pai, a identidade de um verdadeiro cristão. Ó Senhor, ser com este que fala nesta noite, vem falar através dele, Pai, que ele venha ser um instrumento em tuas mãos. E que tudo quanto for dito, seja dito aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nesta noite. Perdoa os nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos, e nos ajuda, Pai, a continuar na nossa jornada até chegarmos nas regiões celestiais. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, essa noite nós vamos falar um pouco sobre qual é a nossa identidade. Muito falamos, em sermos cristãos, abrimos a boca para dizer eu sou um cristão, eu sou um crente, mas muitas vezes também temos que nos perguntar se realmente as nossas atitudes, se o nosso viver tem sido um viver de um verdadeiro cristão. Que identidade nós estamos mostrando, ou qual é a nossa verdadeira identidade. E eu quero começar aqui nessa introdução falando que nós temos 3 demandas em nossas vidas. Primeiro, ser aquilo que os outros querem que sejamos. As pessoas, muitas vezes, elas criam perspectivas sobre nossas vidas e muitas vezes querem nos moldar. Nós, como pastores, por exemplo, nós sofremos muito com isso da igreja, porque os nossos irmãos, as nossas ovelhas, veem como o pastor fulano de tal trabalha, como o pastor fulano de tal doutrina a sua igreja, como ele cuida da sua igreja, como ele trata dos eventos da sua igreja, e muitas vezes querem olhar para o seu pastor e dizer assim, mas eu queria que o meu pastor fosse igual a pastor fulano de tal. Porque pastor fulano de tal, na época do São João, ele faz o São João Gospel, porque na época do Carnaval, ele faz o Carnaval Gospel, e nós achamos que com isso a igreja enche e traz gente, a gente consegue trazer jovem, a gente consegue trazer aquele cara que não queria ouvir o Evangelho, a gente vai trazer a nossa conhecida que sempre ouviu o Evangelho de uma forma mais engessada, e agora existe uma forma diferente da gente trazer esse povo para a igreja. Então quer nos moldar. E acaba esquecendo da forma que a palavra mostra como devemos seguir. Ou como Deus quer moldar cada um de nós. Muitas vezes nós nos esquecemos do que a palavra ela tem falado para nós, porque muitas vezes nós não estamos lendo a palavra como deveríamos ler. Nós não estamos estudando, nós não estamos buscando a Deus
como deveríamos buscar. E aí começamos a fazer tudo de uma forma que, como todo mundo faz, e acabamos perdendo a nossa identidade. Quantas igrejas têm perdido sua identidade porque deixaram de olhar para esta palavra e começaram a olhar para o modismo do mundo? Começaram a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, quando deveria ser ao contrário. E tanto nós, pastores, como os membros, como cada ovelha, também muitas vezes tem perdido a sua identidade de cristão por conta dessas coisas. Então o primeiro ponto é esse. Uma das 3 demandas é essa, é ser aquilo que os outros querem que sejamos. O segundo é ser aquilo que eu quero ser. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que, acontece muito isso com os filhos. Os filhos, os pais têm um querer sobre os filhos, não porque você tem que estudar mais, que você tem que ser um médico, um advogado. E aí chega um momento da vida que o filho pode até fazer aquilo que o pai quer, mas chega um momento da vida dele que ele diz assim, olha, tá aí, eu já fiz o que o senhor queria, agora eu vou ser o que eu quero. A minha vida, toda a minha adolescência, eu sempre fiz o que o senhor quis, agora eu sou um adulto, eu vou ser o que eu quero ser. E acaba muitas vezes fazendo o querer do seu coração, trazendo frustrações ou coisas piores sobre suas vidas. A terceira demanda é ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Há uma grande diferença entre ser aquilo que os outros querem, ser aquilo que eu quero ser e ser aquilo que Deus quer que sejamos. E acontece muitas vezes que antes de eu ser algo, eu nem mesmo sei bem o que eu sou ou quem eu sou. E isso é tão verdadeiro que ocorre conosco desde lá de trás, desde a queda de Adão, desde o pecado. Desde que o homem caiu, desde a sua queda, o homem perdeu essa identidade de quem ele é em tudo isso. Ao ponto de inverter as coisas, de querer inverter a questão do Criador e a criatura, e ao ponto de muitas vezes ele mesmo querer ser o centro de tudo, quando ele não foi criado para ser o centro, mas ele foi criado para um objetivo. E amados, se o pecado fez isso conosco, se a queda fez isso conosco, nós não sabemos verdadeiramente quem somos, mas saberemos quando Deus primeiramente for revelado a nós. Agostinho, ele diz o seguinte, que aquele conhecimento que nós temos de nós mesmos, ele está vinculado ao conhecimento que nós temos de Deus. Se não soubermos quem é Deus, ou se não soubermos quem Deus é, não teremos um conhecimento verdadeiro de quem somos nós. Se eu não conheço a Deus, possivelmente eu não sei quem eu sou. Eu posso criar projeções de mim, eu posso criar ideias do que eu sou, mas verdadeiramente eu não saberei quem eu sou. Quanto mais eu conheço a Deus, e mais eu entendo quem eu sou. E só terei esse conhecimento verdadeiro se, e somente se, eu recorrer às Santas Escrituras. Pois ela é a palavra de Deus, e é através dela que Deus se revela a mim e me diz quem Ele é, quem eu sou e o que Ele quer de mim. Temos que entender essas 3 perspectivas. Primeiro, quem a Escritura diz que Deus é? Quem Ele diz através da sua palavra, quem eu sou e o que Ele quer de mim. Se eu não compreender esses 3 pontos, eu estou com um conceito muito errôneo de quem sou eu.
E quando eu abro a boca para dizer que sou cristão, eu preciso primeiramente recorrer às Escrituras, a qual me mostra que Jesus é o nosso belo exemplo, ou o nosso primeiro exemplo. Exemplo de quê? Daquilo que Deus quer que eu seja e não do que os outros querem que eu seja, ou até mesmo do que eu quero ser. Ela expressa a vontade do Pai sobre mim, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é a partir daí que começamos a entender qual é a nossa verdadeira identidade, ou qual é a nossa identidade. O melhor remédio para nós, como igreja, é olhar para Jesus e seguir seus passos. Se eu olho para Jesus e sigo os seus passos, se eu começo a imitá-lo, se eu sigo o seu exemplo de espírito servil, aí sim eu começo a mostrar uma identidade cristã. Se eu não tenho Cristo como referência na minha vida, com certeza eu posso ser qualquer coisa, menos um cristão, menos um filho de Deus. Porque se nós não seguirmos o exemplo de Cristo, se não seguirmos o exemplo do Filho de Deus, como eu vou ser um filho de Deus? Como eu terei essa característica de filho se eu não sigo o exemplo principal a ser seguido? O melhor remédio para nós é olhar, é imitar a Cristo. E há 4 verdades que precisamos destacar sobre a identidade de ser cristão, olhando para a humilhação que Cristo sofreu. A humilhação de Cristo. O primeiro está no verso 5. E o verso 5 e 6, que vai dizer assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amados, Cristo voluntariamente abriu mão de seus direitos. E por que ele fez isso? Jesus, antes da sua encarnação, ele foi co-igual a Deus, co-eterno e co-substancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido de glória e majestade. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele sempre foi adorado pelos anjos nas cortes celestiais. Porém, Jesus não se agarrou aos seus privilégios, nem de sua igualdade com Deus. Antes, voluntariamente abriu mão dela por amor a mim e a você. Por isso que Deus, ele abriu mão de seus direitos, por amor a mim e a você. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou em nós. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar a mim e a você. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que eu e você temos feito para abençoar os outros? Qual é a nossa escala de egoísmo? E qual é a nossa escala de humildade e bondade? Cristo abriu mão de tudo, da sua glória, por amor a mim e a você, ao ponto, como a gente vai ver mais para frente, de morrer. E não uma morte qualquer. Jesus usou os seus privilégios celestiais para o bem dos outros. A sua palavra nos diz que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Cristo se doou e se humilhou por nós, e agora chegou o momento da pergunta: e nós? O que temos feito?
como cristão, até que ponto tem sido essa doação nossa para o Evangelho, para com o próximo, pelas vidas que estão lá fora, perdidas, por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, para aqueles que ainda não sentiram o abraço do amor de Deus, para aqueles que não sentiram a glória de Deus aproximar-se ou ser derramada por eles. É muito interessante. Hoje à noite mesmo, quando nós chegamos, o pastor estava perguntando aqui a Gabriel se ele iria para Sumé, ou por que ele não iria para Sumé. Estamos na metade do ano, né? Passamos da metade já do ano, né? Aí vem a pergunta: será que o coronavírus vai impedir mais essa obra? Até que ponto nós vamos voluntariamente abrir mão dos nossos medos, dos nossos comodismos, da nossa fortaleza, para entrarmos num campo de batalha para falar do Evangelho, para falar do amor, para cravar esse amor nos corações, para destampar os ouvidos com esse Evangelho, para tirar as vendas dos olhos com esta palavra, para quebrar os corações de pedra com essa boa nova. Sabemos que a nossa missão é o ir. É o ir, chega lá, deixar a palavra, e de certo o Espírito Santo fará o resto. Mas a gente tem que lembrar, quem irá levar essa mensagem? Ainda ontem, eu e o pastor Sérgio, nós conversávamos, e ele falou algo muito interessante. Esse é o momento de sermos igreja. O momento de mostrarmos a glória de Deus, glorificarmos o nome do Senhor. Não é pelo fato de não estarmos todos aqui dentro que não podemos falar desse amor e não podemos levar esse evangelho. Pelo contrário, esse é o momento de fazermos o ID, porque estamos fora dessas quatro paredes. Estamos no nosso dia a dia. Estamos vivendo o dia a dia que todo mundo está vivendo, numa mesma igualdade. Esse é o momento de levarmos a mensagem que salva, que cura, que liberta. Esse é o momento de sermos cristãos. O verso 6 ainda vai dizer que, verso 7 ele vai dizer, esvaziou-se a si mesmo. O verso 7 vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Eu vou ficar com a primeira parte. Mas esvaziou-se de si mesmo. O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o seu trono e fez-se homem. Se encarnou. Cristo não deixou ou não tirou de si a sua identidade de ser Deus, mas deixou o seu status celestial. Cristo renunciou ao seu ambiente de glória. Ele pôs de lado sua majestade e glória, mas permaneceu Deus. Ele demonstrou a natureza de Deus na natureza de um escravo, de um homem. Jesus renunciou a tudo, até mesmo a sua própria vida, como está escrito lá em João 10, 11. Paulo escreve sobre esse sublime mistério da humilhação de Cristo para ensinar a igreja acerca da humildade nos relacionamentos. Como temos nos relacionado? Como temos estendido a mão? Não somos nada sem Deus e continuaremos a ser nada se não nos submetermos a Ele e a sua glória. Muitas vezes nós temos nos pegado muita coisa. Mas
eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fiz um seminário nos Estados Unidos, vou pregar na favela de Mangabeira. Eu fiz um mestrado na Alemanha, vou pregar nos Colibris. Antes, temos que nos esvaziar. E a ideia do esvaziar é como um copo, que a gente vai cheio de água, esborrando, e nós derramássemos e começássemos do zero. Precisamos nos esvaziar perante Deus, para que Ele nos encha, porque de certo o que nós temos esborrando não é bom, mas o que Ele vai completar, o que Ele vai colocar ali dentro, é algo superior ao nosso entendimento, ao que nós podemos fazer, ao que nós podemos buscar. Nós não somos nada mais do que feituras de Deus, criaturas de Deus. Ainda filhos de Deus, adotados pelo sacrifício de Cristo, pelo seu grande amor, pelo seu querer. Não somos nada sem Ele. E tudo que nós tivermos, nós vamos fazer a mesma coisa que Paulo. Tudo que adquiriu de conhecimento, se não vir da parte de Deus, é tudo esterco. Não adianta. Não vale. É como você pegar um galão de gasolina, em vez de pôr gasolina, você colocar um monte de água. E se o seu carro faltar gasolina e precisar de andar, se você botar água lá, ele não vai resolver, vai? Não. A menos que entre gasolina lá. Se nós não fizermos o que Deus nos fez para fazermos, ou que Deus coloca em nossas vidas para fazermos, não fazemos nada. Não adianta. Não adianta ter dom, não adianta ter... Não adianta. Eu tenho o dom de tocar guitarra de costa. Se eu não louvar a Deus com isso, não adianta de nada. Eu sou o maior instrumentista. Se essa minha função, ação, ou tudo que eu tenho ali, se isso não glorificar a Deus, não adianta de nada. Não adianta ter uma boa oratória, não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, se eu não faço aquilo para agradar a Deus. Não adianta nem eu falar do Evangelho a outros, se verdadeiramente eu também não crer. Embora o Espírito Santo é capaz de mudar aquele coração ali que está ouvindo a mensagem, para dar uma surra naquele que está falando da boca para fora. Tudo isso nós temos que entender. Tem uma frasezinha muito antiga, que diz: eu sem Deus nada sou, e Deus sem mim continua sendo Deus. Ainda no verso 7, ele vai dizer assim, olha, o primeiro foi, mas esvaziou-se a si mesmo, e vai dizer, olha, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. E não só tomando a forma de servo, mas fazendo-se semelhante aos homens. Cristo serviu. E não serviu de qualquer forma. Ele não serviu de qualquer forma, ou vou fazendo como der. O eterno Filho de Deus não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis não deitou num berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o Rei dos Reis. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, como está em Marcos 10:45. Jesus não fingiu ser um servo, ele serviu verdadeiramente. Ao ponto dele mesmo dizer, lá em Lucas 22:27, pois no meio de vós eu sou como quem serve.
Tem uma frase que eu aprendi muito antiga, eu não vou dizer agora, eu não lembro quem foi que disse essa frase, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Se eu não nasci para servir a Deus, se eu não nasci para servir ao meu próximo, ao meu irmão, se eu não nasci para servir na obra, para que eu servi? Eu nasci. Qual o objetivo da minha vida aqui na terra? Apenas pecar? Apenas ofender a Deus? Apenas para ser inimigo de Deus? Para não ter serventia nenhuma, porque até se a gente olhar, um saquinho de areia a gente coloca ali perto da porta para segurar a porta não bater. Até um saquinho de areia tem serventia. E você? Qual a serventia que você tem nesse mundo? A gente tem que analisar. Deus, Ele nos dá talentos, Deus, Ele nos dá dons, nos dá força, nos dá entendimento. E para que nós estamos usando tudo isso? Ou em quê? Ou estamos cavando um buraco e enterrando tudo isso? Acaso não vai chegar o tempo de Deus, de chegarmos perante Deus e Ele perguntar: e aquele dom, e aquele talento que eu te dei, tu fizesse o quê com aquilo? Se tu fosse criado tão somente para me servir, para me adorar, para me glorificar, o que tu contribuíste para o reino? Temos que pensar nisso. E temos que pensar nisso todos os dias. Haverá um tempo da prestação de contas. Embora temos que lembrar que mesmo que nós façamos tudo o quanto Deus nos colocar para fazer, nos levantar para fazer, não estaremos fazendo mais do que a nossa obrigação. Nós somos criados para isso. Para glorificar a Deus, para adorá-lo. Se nós não fizermos isso, nós somos inimigo dele. Somos criaturas rebeldes, que nega ao chamado daquele o qual criou e o fez para aquilo. É a mesma coisa que se fazer um martelo e na hora de usar o martelo não servir para nada. Imagine o ferreiro, ele prepara, faz um martelo para bater com aquele martelo, e quando vai bater com aquele martelo não serve para bater. Então, para que serventia tem ele? Se uma enxada foi feita para cavar e revolver a terra, se ela não fizer aquilo, qual função terá ela? A não ser descartada. E assim somos nós. Nós fomos feitos para adorar. Esse foi o objetivo. Para glorificar a Deus. Jamais qualquer servo serviu com mais lealdade, devoção e irrepreensível obediência do que Jesus. Ele serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. Ele serviu a todos. Ele serviu a todos. Não foi a uns ou a alguns, mas ele serviu a todos. E muitas vezes temos posto os nossos cargos à frente do serviço. Eu não faço isso porque eu sou um diácono. Eu não faço isso porque eu sou um presbítero. Eu não faço isso porque eu sou do Ministério Louvor. Por que, pastor? Eu tenho que vir lavar a igreja. Eu sou do Ministério Louvor. Por que eu tenho que vir arrumar as cadeiras da igreja? Porque eu sou um pastor. Que história é essa de diácono? Esquecemos que todos somos servos. Todos fomos chamados para fazer tudo isso. Tudo isso. Fomos chamados para limpar o chão, como fomos chamados para evangelizar. Como para visitar o irmão doente, embora nesse momento ninguém pode visitar ninguém, mas fomos chamados para levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Não somos melhores ou piores
pelas coisas que fazemos. Nem na nossa vida secular não há diferença entre um médico e um gari, porque todos necessitam de todos. A mesma coisa que acontece na vida secular acontece conosco aqui na igreja. Não existe porque eu pastor, eu sou o maioral e eu sou o camaradinho aqui, o porteiro, né? Como algumas igrejas têm até a função de porteiro, todos estão no mesmo patamar. E tem mais. E quanto maior o cargo na igreja, maior é o servo. Se é um pastor, ele tem a obrigação de estudar mais, ele tem a obrigação de buscar mais, de pesquisar mais, de se corrigir mais, porque ele tem que trazer alimento para todas as ovelhas. Ele tem que ser servo de todos. Ele tem que orar por todos. Ele tem que buscar visitar todos. Ele tem que conhecer todos. É muito fácil, muitas vezes, a gente dizer assim, olha, na igreja o pastor não sabe nem meu nome. Aí todo mundo sabe o nome do pastor. Ora, todo mundo sabe o nome de um pastor. Mas imagine um pastor saber o nome de 600 ovelhas. 1000 ovelhas. De uma vez só. Mas o que eu quero dizer aqui é que somos todos servos. E temos que dar glórias a Deus por sermos servos. E pedir a Ele que nos ajude a sermos servos bons e fiéis. Tem mais essa. Temos que pedir a Deus que nos ajude a caminhar no seu caminho. No caminho que Ele propôs a cada um de nós. Para que quando chegar o último dia, a gente possa dizer assim, olha, Deus, com toda a sua força, com tudo aquele empurrãozinho que o Senhor me deu, está aqui a obra que o Senhor colocou em minhas mãos. Estou agora prestando conta daquilo que o Senhor colocou para eu fazer. Meus amados, Cristo apenas serviu. Sem porquê, sem e se, sem pode ser mais tarde. Quando a gente vai olhar para a palavra no momento que ele está lá orando e já estão vindo buscar ele, aí ele vai dizer, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente ele foi lá e disse, mas como passar se eu vim para isso? Amor. O coração dele estava ali na obra. E a sua obra não foi qualquer obra, mas foi uma obra sacrificial. E a gente entra no verso 8. Verso 8 que vai dizer, e achado na forma de homem, humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não uma morte qualquer. Não foi uma morte que, acabou-se, caiu, não sentiu dor. Um infarto, não. Uma morte que durou horas. Uma morte que durou dores, que houve, dores terríveis. A ponto de um homem comum não aguentar. Porque não era só aquela dor física, mas vinha toda a questão do nosso pecado sendo cravado ali em cada chaga daquela. Ao ponto de os estudiosos, os médicos dizerem que aquele suor de sangue foi do tamanho estresse que ele teve, ao ponto dos seus vasos da pele se romperem e o sangue sair ali misturado com seu suor. Não foi um sofrimento qualquer. Não foi uma morte qualquer. Muitas dessas pessoas estão prontas para servir os outros, desde que isso não lhes custe nada. Pode ser no meu tempinho livre. Pastor, ei, vamos evangelizar. Eita, pastor, pode ser naquele, vou arrumar um tempinho. Aí depois que viu que já marcou lá, praia, cinema. Pastor, estou com um tempinho, ó, 1 horinha, viu, pastor? Não pode passar não, porque depois tem Chicago Fire que eu quero assistir, não dá, A gente ri, mas é sério.
É sério? Muitos, sim, estão prontos para servir, desde que isso não lhe custe nada e principalmente sofrimento. Se for custar sofrimento, ei pastor, aí olha, já basta o sofrimento de Cristo na cruz, né? Não precisa sofrer não. Jesus Cristo serviu sacrificialmente e foi obediente até a sua morte. Não uma morte comum, mas uma dura e perversa morte de cruz. Esvaziou-se e humilhou-se quando se fez homem servo, mas desceu às profundezas da humilhação quando suportou a morte de cruz. De fato, Cristo desceu a este inferno, o inferno do Calvário. Mas eu vou perguntar a você, por que que ele morreu naquela cruz? Alguns podem dizer, porque deixa-me ver aqui. Porque ele foi traído? Né? Alguém pode dizer, porque ele foi traído? Mas não foi por isso. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor e ele, a si mesmo, se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados. Creiam, nós o crucificamos. Nós estávamos lá no Calvário não como plateia, mas como agentes da sua crucificação. Os nossos pecados prenderam ele naquela cruz. Os nossos pecados chicotearam ele até ele ser cortado. Os nossos pecados foi cuspido na cara dele. Os nossos pecados fez ele suar sangue. Os nossos pecados gritaram em seus ouvidos com palavras chulas naquele momento. E a pergunta que eu venho fazer, mais uma pergunta que eu venho fazer a vocês é: como cristão você está disposto a servir e se sacrificar pelo seu irmão, como Cristo fez? Eu me pergunto isso todos os dias. Senhor, eu como cristão eu tenho que estar preparado para isso. Não como pastor, mas como Cristo, ou como cristão. Como cristão, sem cargo, sem função, eu quero saber como cristão, será que eu estou disposto a me doar pelo meu irmão? A ponto de sofrer pelo meu irmão, como muitos missionários saem dos seus países e vão para países de língua estranha, de tudo estranho, cultura, e sofrem pelo evangelho, e não sofrem de qualquer forma, mas muitas vezes chegam até morrer por esse evangelho. Aí eu pergunto, será que você está disposto a um dia ouvir seu pastor chegar e dizer assim: irmão, ore porque Deus tem mostrado você lá na África, tem mostrado você lá na China, lá no Japão, pregando o evangelho? Qual seria a sua resposta? Eu me pergunto, qual seria a minha resposta? Será que eu olharia para o pastor e pastor, eu vou começar a orar agora, vou arrumar logo um curso rápido lá da língua lá para eu poder... Será que eu estaria disposto a dizer isso? Será que estamos dispostos a entregar nossa vida pelo evangelho? Como fez Paulo, como fez os apóstolos, como tem feito tantos os irmãos que saem daqui e vão para os seus locais de missão, como os que saem daqui do interior ou daqui da cidade e vão para o interior também sofrer por questão de seca, por questões de tudo isso, mas disposto a levar o evangelho? Será que eu tenho me preparado para isso? Para se Cristo falar comigo, eu estar pronto para ir? Dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? É bonito, né? É muito bonito. A gente começa a ler lá Isaías, é muito lindo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas e quando chegar a nossa hora? Será que eu estou disposto a doar a vida pelo meu irmão? Né? Tem uma
uma musiquinha que eu sempre ouvi, ela diz assim: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Né? O povo da minha casa, tudo católico, eu fui católico e a gente cantava muito isso na igreja. Doar a vida pelo meu irmão. Doar verdadeiramente, não é de fachada, mas doar. Meus amados, a gente tem que ter no coração o que diz 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando a gente lembrar que nós não somos de nós mesmos, mas somos templo do Espírito Santo, somos criatura, feitura e filhos de Deus, somos seus servos, escravos libertos, mas escravos do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Aí vamos entender o que é ser um verdadeiro cristão. Aí vamos entender qual é a identidade cristã. Ou que identidade nós temos. Temos que estar dispostos, amados, a sermos verdadeiros. Se somos de Cristo, então caminhemos como os que são de Cristo. E se não somos, arranquemos nossa máscara antes que ela grude de vez na cara, e nós achemos e levemos uma vida achando que somos, convencidos e não convertidos, né? Porque tem muita gente que ele é convencido, mas não é convertido, ele não sabe, ele está ali, mas está sendo levado. Eu vou levando. O pastor me chama, tal, tem vezes que eu vou, tem vezes que eu não vou. Ele pede algo, ele quer me colocar um compromisso mais sério, mas eu vou escapando por ali. Um dia eu assisto o culto, 3 dias eu dou uma fugida. Temos que parar e analisar. O que nós queremos para as nossas vidas? É sermos um qualquer um ou um filho de Deus? Porque para ser um filho de Deus, existe um molde para isso. E não é um molde fácil de entrar. É como o camarada está com um pezinho acima e querer vestir um 38 e ele não entra no 38 de jeito nenhum. Mas tem que entrar. Tem que se moldar. A gente vai ter que entender que para ser um cristão, ou ter uma identidade cristã, não é a igreja que tem que se moldar a mim, porque tem que ser melhor assim para mim. Mas eu tenho que ser melhor para a obra da forma que a palavra nos diz. Sou eu que me moldo. Ou melhor, é Deus que me molda. Eu deixo Deus me moldar. Porque muitas vezes eu não quero dar ouvido a nada. Mas quando nós compreendermos que é Deus quem nos molda para vivermos a sua obra, para fazermos a sua obra, aí a gente vai entender. Porque a partir daí, verdadeiramente, a gente vai conhecer mais o dono da obra do que a obra. E quando nós buscamos conhecer mais o dono da obra, mais ele vai nos capacitando para trabalhar em sua obra. Então que nessa noite nós saiamos ou estejamos, fixemos, né, melhor dizer assim, essa palavra em nossos corações. Que Cristo seja o meu maior e melhor exemplo para uma identidade. Se eu quero buscar ser algo ou ser alguém, que eu imite os passos de Cristo. Olhar pelo próximo. Olhar para o outro e entender e ver que Deus quer de mim. Abrir os ouvidos para que Deus fale comigo. Porque muitas vezes Ele está falando e eu não estou dando ouvidos. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.